Prezados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós iremos dar início ao nosso culto. Nós iremos fazer uma oração no nome de Jesus. Querido eterno Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença neste momento. Nós, Senhor, estamos dando início a esse culto de adoração a Ti, de louvor ao Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Te pedimos uma bênção, Senhor, toda especial para os Teus filhos, Senhor, que estão agora, ó Pai, neste momento, Senhor, nos seus lares, com a sua família, porém, Senhor, estão em momento de adoração, em momento de louvor, Senhor, aonde, Pai amado, também eles irão ouvir a Tua palavra nessa noite. Pai eterno, Pai bendito, te pedimos, Senhor, todas essas bênçãos sobre as nossas vidas, no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ouvir um hino congregacional. Vamos, irmãos, abrir as nossas harpas. E eu quero vos convidar para louvarmos a Deus com o hino de número 291 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Glória ao Senhor. De cruz serigeu, dela aldeia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, você enfim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para mim e a santificação. Sim, eu amo
vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar te dá glória e de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Oh, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Como as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia! Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, no capítulo de número 14 e o versículo de número 12, que nos diz assim a palavra de Deus: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas,
porque eu vou para o meu Pai. Nós iremos fazer mais uma oração, e neste momento nós iremos orar pelos pedidos que têm chegado até nós, e também, irmãos, nós iremos, neste momento, solicitar aos irmãos que querem fazer a sua contribuição. Está aí à nossa direita um QR Code, e você poderá, através dele, fazer a contribuição para a casa do Senhor. Nós frisamos, irmãos, que nós contamos com as vossas ajudas, porque, irmãos, nós temos as nossas despesas normais para a manutenção da casa do Senhor, para a manutenção do templo. Então, irmãos, nós solicitamos a sua contribuição, e com certeza o Senhor te abençoará de uma maneira toda especial. Oremos a Deus. Pai eterno, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Querido Deus, nós, Pai, nesse momento, queremos apresentar ao Senhor os nossos irmãos, Senhor, que está nos ouvindo. Queremos apresentar ao Senhor os irmãos que estão enfermos. Senhor, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas UTIs, Senhor, visita agora, com Teu poder, Senhor, maravilhoso, curando as enfermidades, também trazendo alegria, Senhor, para a alma abatida, para a alma angustiada. Tu és poderoso para alegrar os corações. Pai eterno, Pai bendito, nós oramos a Ti, Senhor, na confiança que o Senhor é poderoso para solucionar todas as situações, todos os problemas, Senhor. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos. Amém. Irmãos, ouçamos mais um louvor. Aqui andou entre nós, humano se tornou mensageiro da paz, veio para os seus libertar, veio para morrer em meu lugar. Deu vista aos cegos que puderam ver, mas corações cegos não conseguiram entender. Humilhado foi, sentia sede e dor, levava a cruz Jesus, o grande preço pagou. Ele é o Cordeiro que se entregou, Ele é o leão, Ele é o leão que ressuscitou. e traz meu nome cravado nas Traz mãos, meu nome escrito nas mãos. o seu sangue Nos trouxe salvação. profecia se cumpriu, Se cumprirá, o Cordeiro de Deus ressurgiu e vai voltar. como posso eu Como posso eu
recusar. Se ele veio pra morrer em meu lugar. Ele é o cordeiro que se entregou. Ele é o leão. Ele é o leão que ressuscitou. Traz o meu nome nas mãos. Ele traz meu nome escrito nas mãos. O seu sangue. O seu sangue nos trouxe salvação. O Cordeiro de Deus. Ele é o cordeiro que se entregou. Ele é o leão que ressuscitou. Ele traz meu nome escrito nas mãos. O seu sangue. Seu sangue nos trouxe O seu sangue nos trouxe. Por ele eu tenho salvação. O seu sangue nos trouxe salvação. O seu sangue nos trouxe Salvação. Agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos aqui na leitura oficial, nós lemos do versículo 12 do capítulo 14 de João, quando Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Irmãos, este versículo tem me chamado a atenção. Quando Jesus, ele deixa para nós esta palavra, dizendo que aquele que crê em mim, aquele que crê em Jesus, fará obras maiores do que ele fez. E eu vi, irmãos, a tamanha responsabilidade que Jesus nos incumbiu de fazer a obra dele. E eu comecei a analisar os milagres feitos por Jesus, as obras feitas por Jesus, e comecei a pensar como podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Irmãos, e logo pensando nisso, eu vi o tamanho da humildade de Jesus. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, tendo o poder, irmãos, sobre todas as coisas, e Ele nos dá essa oportunidade de fazermos obras maiores do que Ele fez. E lendo esta palavra, irmãos, eu comecei a pensar no momento tão difícil que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão sendo contaminadas por este vírus? Quantas pessoas estão internadas nos hospitais? Quantas pessoas estão nas UTIs? Quantas pessoas, irmãos, estão num momento muito difícil, estão entubados? E isso, irmãos,
calou no meu coração: Senhor, é momento de nós buscarmos a Tua presença e fazermos a Tua obra, em orar pelos enfermos e pedir a Sua misericórdia sobre eles, e orar por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão tristes, irmãos, e mudar esta situação. Isto, meus prezados irmãos, me trouxe uma responsabilidade muito grande. E eu comecei a analisar, irmãos, os milagres de Jesus. E eu me detive no primeiro milagre que Jesus fez, que está registrado no livro de João, no capítulo de número 2, lá em Caná da Galileia. Eu quero ler com os irmãos essa passagem, essa passagem em que Jesus operou o seu primeiro milagre. João capítulo 2 nos diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 taças de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali alguns dias. Irmãos, eu creio que vocês acompanharam essa leitura. Jesus, irmãos, transformando água em vinho. Irmãos, eu comecei a pensar como nós podemos fazer obras maiores do que Jesus fez. O primeiro passo, irmãos, que eu vi aqui é que neste casamento, os noivos, a família dos noivos, não esqueceram de convidar a Jesus. Jesus foi convidado. E o versículo que nós lemos também frisa que também foram convidados os seus discípulos. Irmãos, Jesus aqui, nós sabemos que é o bom pastor. E o Senhor Jesus tem colocado sobre a nossa vida, irmãos, autoridades espiritual. O nosso pastor, o pastor que dirige a igreja do Senhor, aonde congregamos, ele tem autoridade espiritual sobre nós. E nós devemos honrá-los sempre, irmãos. Naquilo que for fazer, honrar o nosso pastor. Quando nós estamos em dificuldade, a primeira coisa que nós lembramos: vou falar com o pastor, vou pedir oração ao pastor, vou pedir o seu um aconselhamento com o pastor. E isto, irmãos, é honrar a figura espiritual
do homem que nos dirige. Então, irmãos, lá em Caná da Galileia, esta família não esqueceram de convidar a Jesus e convidaram também os seus discípulos, que eram os cooperadores de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, para nós fazermos obras maiores do que Jesus fez, nós precisamos, irmãos, ser obedientes. No versículo de número 5 de João 2, é quando a mãe de Jesus falou para ele, no versículo 4, que o vinho havia acabado, o que Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Irmãos, nós não devemos ser precipitados para tomar alguma ação. Nós precisamos de entregar, irmãos, todas as nossas ansiedades nas mãos de Jesus. Não tomar atitudes precipitadas, porque por certo, irmãos, Jesus vai nos dar sabedoria o que fazer. É aguardar o momento de Jesus operar. Então Jesus disse para sua mãe: ainda não é chegado a minha hora. E a mãe de Jesus entendera, irmãos, o recado que ele estava dando. Porém, ela chega diante dos serventes e diz para ele, no versículo de número 5, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Irmãos, você está disposto a fazer tudo que Jesus manda? Você está disposto a fazer tudo que Jesus te orienta a fazer? Irmãos, e os serventes obedeceram, irmãos, aquilo que a mãe de Jesus disse: fazei tudo quanto ele vos disser. No versículo de número 6 diz: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. O versículo 6, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Irmãos, veja aqui a obediência. Para nós fazermos obras maiores do que Jesus fez, nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Irmãos, eu fui verificar quando a Bíblia diz que foram postas ali 6 talhas, meia dúzia de talhas. E disse-lhe que, irmãos, que essas talhas, irmãos, elas cabiam dentro delas entre 40 ou 30 litros de água. Cada metreta, elas são avaliadas entre 40 ou 30 litros de água. E eu fiquei, irmãos, analisando essas 6 talhas que teriam que ser cheias. Irmãos, era equivalente a 90 a 120 litros de água. Irmãos, e naquela época, meus prezados irmãos, não era como hoje, que nós temos, irmãos, água encanada. Você abre a torneira, você tem água, e você pode colocar o tanto de águas necessárias. Mas, irmãos, por certo, eles tiveram que tirar toda aquela água, irmãos, de um poço. Irmãos, isso nos fala que as coisas, irmãos, precisam ser trabalhadas. Não é, irmãos, tudo com facilidade. Apesar que, quando o nosso Deus quer, irmãos, Ele faz tudo, irmãos, sem nós termos muita dificuldade, sem nós termos muito trabalho, sem nós termos muito empenho. Há poucos dias aqui o nosso pastor, o pastor Elias, falou sobre, irmãos, o maná que caía no deserto.
Há poucos dias também ele falou sobre as cordonizes que vinham para que o povo lá no deserto, irmãos, saciasse a sua fome. Deus pode fazer, irmãos, tudo com muita rapidez, mas o nosso Deus requer esforço da nossa parte. O nosso Deus, ele quer esforço, irmãos, na obra dele. E aqueles serventes, irmãos, obedeceram a Jesus. O que Jesus mandou fazer, eles fizeram. Eles poderiam ter contestado: olha, nós não fomos contratados para encher talhas de águas, nós fomos contratados para servir o povo. Não, mas eles foram obedientes. Sejamos, irmãos, obedientes à palavra do Senhor. O que Jesus mandar nós fazer, nós devemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e continuando, meditando nesta palavra, fez-me lembrar, irmãos, daquela viúva lá no livro de 2 Reis, quando o seu marido morreu, e aquela mulher tinha uma dívida para pagar, e foram requisitados seus filhos em pagamento daquela dívida. Mas aquela mulher procurou Eliseu, o homem de Deus, e contou para ele a sua situação, e contou para ele o momento difícil que ela estava vivendo. E aquele homem, dirigido por Deus, perguntou a ela o que ela tinha na sua casa. E ela apresentou, irmãos, dizendo que ela tinha lá um pouco de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, irmãos, obedecendo ao profeta, ele disse: olha, vai nos seus vizinhos, toma para si vasos emprestados, não poucos, mas muitos vasos. Irmãos, e aquela mulher começou a deitar, irmãos, azeite naqueles vasos, até que todos os vasos foram cheios, e diz a palavra de Deus que o azeite parou. Ela vendeu o azeite, pagou a sua dívida e viveu do resto. Porém, prezados irmãos, ela foi obediente. Para que o Senhor opere na nossa vida, irmãos, nós temos que ser obediente à palavra do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo de número 5, e o versículo de número 44, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Meus irmãos, você amar o inimigo, amar alguém que te quer mal, amar alguém que está sempre torcendo contra a sua felicidade, você amar aqueles que falam mal de você, que te odeiam, não é fácil, mas a palavra de Deus manda que nós oremos por eles. A palavra de Deus manda que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam. Irmãos, e nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, aonde há divergências políticas, aonde tem acontecido coisas estarrecedoras, e isso traz tristeza para a nossa alma, traz tristeza para o nosso coração, as injustiças que têm acontecido. Mas nós não podemos murmurar, nós temos que orar, pedir para que o Senhor, irmãos, traga essas pessoas, traga essas autoridades ao arrependimento. Devemos orar, irmãos, por eles, devemos pedir para que Jesus salve eles, devemos pedir para que Jesus transforme a vida deles. E quando nós assim fazemos, irmãos, o Senhor se agradará de nós,
porque nós, irmãos, estamos orando por aqueles que nos maltratam. Nós estamos pedindo que Deus tenha misericórdia deles e traga salvação para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para fazer a vontade de Deus, irmãos, para fazer obras maiores do que Jesus fez, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos estar ligados com a palavra de Deus. João 5,39, olha o que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos, irmãos, o Salmo de número 1, olha o que esse Salmo traz para nós sobre a leitura, sobre o conhecimento da palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para fazermos obras maiores do que Jesus fez, nós precisamos estar inteirados com a palavra de Deus. Não é nós estarmos, irmãos, na roda dos escarnecedores. Não é nós estarmos na roda daqueles que gostam de contar anedotas. Não, irmãos, não é isso. Mas é que nós estejamos alinhados com a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ter prazer em ler a palavra de Deus. Tem prazer em ter conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Irmãos, como é bom termos conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus prezados irmãos, nós devemos estarmos muito alinhados com a palavra de Deus, para que nós possamos fazer obras maiores do que Jesus fez. Ainda João, versículo 7, e o capítulo 7, e o versículo de número 38, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, é como diz a palavra de Deus, prezados irmãos, que nós temos que agir, que nós temos que estar, irmãos, alinhados para que possamos fazer obras maiores do que Jesus fez. Meus irmãos, para fazermos obras maiores do que a de Jesus, nós precisamos de jejum, nós precisamos de oração, uma vida consagrada diante de Deus. Irmãos, Jesus, quando estava para ser crucificado, veio sobre ele uma grande angústia. E Jesus afastou-se de seus discípulos. Estava com ele, irmãos, alguns discípulos. E Jesus foi orar. E quando Jesus voltou, irmãos, os seus discípulos estavam adormecidos. Mateus 26:40 diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse-lhe a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Irmãos, o dia tem 24 horas. E eu tomo este versículo aqui, que nós acabamos de ler, como exemplo. Jesus exige de nós, pelo menos em 24 horas, 1 hora de oração.
Às vezes, irmãos, nós esquecemos de dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor durante o dia e não buscamos a face do Senhor. Nós ficamos, irmãos, tão ligados com as coisas desse mundo, com o trabalho, irmãos, com a correria do dia a dia, e não tiramos momento de leitura da palavra de Deus, e não tiramos momento, irmãos, de oração na presença do Senhor. Mas o Senhor quer que nós o busquemos, o Senhor quer que nós nos prostramos diante dEle e busquemos a tua face. E assim sendo, irmãos, nós faremos obras maiores do que Jesus fez. Certa feita, um homem levou o seu filho, que era lunático. Tem tradução que diz que ele era lunático, outra tradução fala que ele era epilético. Aquele menino, ele tinha convulsão, aquele menino, ele desmaiava. Se tivesse fogo, ele caía dentro do fogo, se tivesse água, ele caía dentro da água. E levaram aquele menino para os discípulos de Jesus. E eles oraram, e nada aconteceu. E aquele homem reclama com Jesus. E Jesus toma aquele menino, e antes de orar, ele diz: ó geração incrédula, ó geração sem fé, ó geração sem iniciativa, até quando estarei eu contigo? O que Jesus estava dizendo ali: olha, hoje eu estou aqui com vocês, as coisas acontecem, vocês correm para me solucionar, o barco está afundando, o vento está batendo fortemente, vocês me chamam para eu acalmar o mar, para eu acalmar a tempestade, para eu acalmar o vento. Mas daqui a pouquinho eu não vou mais estar com vocês. E aí, como vai ser? Como está a vossa fé? E ele disse para aquele homem: mas por que, Jesus? Por que, Jesus, que eles não conseguiram expulsar esse espírito mal do meu filho? E a resposta de Jesus está em Mateus, no capítulo de número 17, e versículo de número 21, que diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Está aqui o segredo, irmãos. Quer fazer obras maiores do que Jesus fez? Tome tempo para jejum, tome tempo de oração, tome tempo de consagração na presença do Senhor, e por certo o Senhor vai encher você do Espírito Santo, e você terá poder de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você terá poder, irmãos, de falar com o espírito mau e expulsar no nome de Jesus. Mas para isso você precisa de uma vida de oração, você precisa de uma vida de consagração, você precisa de uma vida de jejum. Esteja preparado, irmãos, porque a qualquer momento alguém vai te procurar e vai dizer: pastor, estou com um problema na minha casa, a minha filha está endemoniada, olha, o meu filho está com um problema seríssimo. E aí, meu prezado irmãos, como chegar numa situação dessa e você não ter a autoridade de Deus? Mas para fazer obras maiores do que Jesus fez, você precisa ter uma vida consagrada, uma vida de jejum, uma vida de oração na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Uma pergunta que eu quero fazer para você que está nos ouvindo neste momento aí na internet: quanto tempo faz que você não dedica um jejum a Deus? Quanto tempo faz que você não tira momentos a sós com Deus, pedindo graça, pedindo a Ele misericórdia, pelos doentes, pelos enfermos, pelos desempregados,
por aqueles que estão em luto, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pela humanidade. Qual foi a última vez que você dedicou esse momento? Dizer: Senhor, eu vou orar agora, Senhor, pelo meu Brasil, pela autoridade do nosso país, pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário. Eu vou orar, Senhor. Ah, Senhor amado, eu vou orar pela humanidade que está sofrendo. Senhor, eu nesse momento, Senhor, estou fazendo um jejum para que o Senhor me dê graça, me dê autoridade de orar, Senhor, pelos problemas e os problemas serem solucionados. Meu irmão, minha irmã, prezados que nos ouvem neste momento, é hora de nós termos um relacionamento íntimo com Deus. É hora de nós, irmãos, termos a responsabilidade, irmãos, de orar pelos nossos pastores, de orar pela nossa igreja, de orar por cada membro da nossa igreja, irmãos. E se possível for, se Deus te dando graça, pegue o telefone, ligue para um irmão que está angustiado, para um irmão que está passando um momento de luto, a sua alma está triste, a sua alma está angustiada. Ligue, irmãos, pelo aquele familiar que tem lá alguém da família, algum membro que está lá no hospital, que está entubado e precisa da nossa ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Tira momentos de oração, tira momentos de jejum, para que Deus possa dar a solução para os problemas. Eu já estou encerrando, irmãos, esta passagem. Eu tenho uma experiência, irmãos, muito próxima, há menos de um mês, bem menos de um mês, ou melhor, há 15 dias atrás. A minha nora, a Janaína, estava no auge do Covid. Estava, irmãos, sofrendo muitas dores, não tinha paladar, muita dor de cabeça, dor no corpo. E eu liguei para o meu filho Juninho e perguntei: como está a Janaína? Ele disse: pai, a Janaína não está bem, eu vou ter que levá-la novamente para o hospital. E eu vi a angústia do meu filho e desliguei o telefone. A minha esposa me disse: por que você não pega novamente o telefone, chama a Janaína e faça uma oração por ela? Irmãos, eu fiquei constrangido, porque não é costume nosso de ficar pegando o telefone e fazendo oração. Mas o Espírito Santo disse para mim: eu sou Deus de longe, eu sou Deus de perto. Peguei o telefone, liguei para minha nora e fizemos uma oração por ela. Irmãos, eu tenho o testemunho dela gravado no meu celular. 10 minutos após a oração, ela me faz uma gravação, um áudio, e manda para mim, dizendo: sogrinho, Jesus me curou. As dores foram embora, não estou sentindo mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Sogrinho, estou bem, o paladar voltou, o olfato voltou. O que é isso, irmãos? É a operação de Deus na nossa vida. Nós podemos sim, irmãos, com muita humildade, viu? Com muita humildade, fazer obras maiores do que Jesus fizera. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de ter uma vida de íntima comunhão com Deus. E é assim, prezados irmãos, que Deus faz. É assim que Deus age na nossa vida. Então, meus prezados irmãos, em nome de Jesus, fique com estas palavras, irmãos. Fique pensando nisso, irmãos, de você poder fazer obras maiores do que Jesus fez. Não, irmãos, para ser famoso, não para você, prezados irmãos, ser alguém que a mídia vai admirar, que você vai ser aplaudido, não.
mas tudo para a honra, tudo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encerrar as minhas palavras. Eu quero, irmãos, fazer uma oração a você que está nos ouvindo neste momento. Se você crer, Jesus pode curar a sua enfermidade agora. Jesus pode solucionar o seu problema agora. Jesus pode tirar essa angústia da sua alma. Ele pode tirar essa angústia do seu coração e mudar todas as coisas. Ele pode abrir uma porta de trabalho para você. Ele pode prover todas as suas necessidades. Porque, irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa, ou são as causas de não sermos consumidos. O nosso Deus, Ele é misericordioso para, irmãos, suprir todas as nossas necessidades. Levantemos as nossas mãos e oramos ao Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, nós te agradecemos neste momento. Temos pregado a Tua palavra, Senhor. A palavra é Tua, o poder é Teu e a glória é Tua, Senhor. Mas agora, neste momento, Pai eterno, eu oro pelos enfermos, eu oro por aqueles que estão nas UTIs, por aqueles que estão, Senhor, entubados, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão tristes, atribulados, Senhor, com a situação do momento. Mas Tu és Deus poderoso, Tu és Deus maravilhoso, que transforma água em vinho, Senhor. Foi que nós falamos aqui nesta noite. Portanto, Senhor, visita os lares, visita as famílias, Senhor. Tira, Pai amado, todo desentendimento. Tira, Pai, toda angústia, toda tristeza. Pai eterno, é isso que nós apresentamos a Ti e oramos no santo e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E nós dizemos amém. Eu vim te dizer que o concerto continua de pé. Não temas, tornar-se-ão em nada. Aleluia! Aleluia! Nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Cantando a O amanhã não nos amedronta, porque o nosso Deus está vivo. Dá-nos direção. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?